Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje, como eu combinei com vocês, eu vim conversar sobre os livros e filmes que eu consumi nesses 2 primeiros meses de 2024. Confesso pra vocês que não foram muitos livros e nem muitos filmes que eu consumi, mas eu acho que foi uma quantidade ok, razoável pra janeiro e fevereiro, até porque, principalmente nas leituras, eu não tava muito afim de ler, assim, sabe? Eu acho que eu li, mas eu dava uma empurrada com a barriga, tinha dias que eu lia bem pouquinho, e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que se respeitar quando a gente tá ou não com vontade de ler, e ultimamente eu não tava com essa vontade, mas pra 2024 eu tinha me comprometido a ler mais coisas diferentes, né? Eu tava notando que eu tava ficando um pouco cansada de ler livros muito parecidos entre si, com enredos muito parecidos, então eu acabei procurando ler coisas diferentes, né? Montei uma TBR de 2024 bem diferente da que eu montei para 2023, por exemplo. Ultimamente eu sinto que essa vontade de ler coisas diferentes está amadurecendo a cada dia que passa. Eu não tô dizendo, não quero que vocês me entendam mal, que eu não gosto de livros que têm enredos parecidos, mas eu acho que quando a gente consome muito do mesmo, uma hora aquilo acaba ficando um pouco monótono, entende? Então, por exemplo, se eu assisto muitos filmes de terror, uma hora aquilo não vai ter o mesmo impacto que teria se eu assistisse filmes de terror de forma esporádica, entenderam? Então eu me comprometi a ler coisas diferentes nesse ano, e o primeiro livro que eu escolhi ler, inclusive tá na minha TBR de 2024, é A Metamorfose, de Franz Kafka. E esse é um livro interessantíssimo, eu adorei a leitura, foi muito fluida, assim, passou muito rápido. Eu dei uma quebrada nela, acho que ela é dividida em 3 partes, então eu fui lendo uma parte em cada dia, até porque eu queria dar uma digerida, né, naquela história que o Franz estava contando pra gente. E nele a gente conhece um protagonista que de um dia pra noite acaba se tornando uma barata gigante. Ele vai mostrar pra gente como é que aquele cara tá lidando com isso, inclusive ele lida de uma forma assim muito normal, como se fosse mais um dia qualquer da vida dele. E mostra, né, como o ser humano é um ser desprezível quando ele só tá interessado no seu próprio ganho, sabe, no seu próprio benefício, na sua própria vantagem. Então, esse protagonista, ele vive em uma casa com os pais e a irmã. Ele sente que a irmã é a única pessoa que se importa com ele, mas no fundo, ele acaba percebendo que não é bem assim que a banda toca. Esse é um livro que critica muito a forma como o ser humano se comporta, como a gente dá valor para certas coisas e como a gente acha que a gente é importante para as pessoas que nos cercam, mas no fundo as pessoas só são egoístas e só se importam com o seu próprio umbigo. Para a Metamorfose de Franz Kafka eu dei 3 estrelas, o que eu acho bom. Eu não acho 3 estrelas ruim, longe disso, eu acho que é uma nota mediana, sabe? Foi um início de ano muito interessante, eu acho que foi um livro interessante também de ter escolhido para ler e começar a ler Franz Kafka. Fiquei com vontade de ler outras obras do autor e pretendo fazer isso em breve. Apesar de eu ter dito pra vocês que eu não tava muito afim de ler coisas de gêneros parecidos, né, ou de enredos parecidos, na verdade, eu acabei escolhendo uma farofinha pra ler logo em seguida, né, depois de A Metamorfose, que foi a série With You. Tem 2 livros no Kindle e ela tá lá em andamento, vamos dizer assim, porque eu sei que a autora já tá escrevendo o próximo livro. E essa é uma série, assim, muito cheia de clichês. Neles são 2 amigos que se conhecem desde a infância, né, e o cara é extremamente apaixonado pela garota e a garota é uma tonta que não percebe isso, mas trata ele como se fosse um namorado, sabe? Então o primeiro livro, na verdade, vai contar um pouco dessa relação deles e como eles realmente se gostam, eles são apaixonados um pelo outro, e vai mostrar como é que a garota vai lidando com os seus sentimentos quando ela percebe que ela também sente algo por ele além de amizade. Já o segundo livro mostra um pouco mais do relacionamento deles como um casal. O primeiro livro eu achei legal, achei interessante, eu achei que tem momentos muito bons. Tem alguns problemas na escrita e no enredo, assim, que me incomodaram, me tiraram um pouco da leitura, mas eu acabei dando 3 estrelas para esse primeiro livro. O segundo livro eu já não gostei tanto, eu achei bem arrastado, tem uns vícios de linguagem que me incomodam bastante, são coisas que me incomodam na vida real e me incomodam na literatura. Existe também questões que a protagonista ela faz, sabe, mas ações que ela faz que eu fico pensando que uma pessoa real, sabe, uma pessoa na vida real não faria. Então, para esse segundo livro eu acabei dando 2 estrelas. Gostei muito mais do primeiro,
do que do segundo. De forma nenhuma estou dizendo que é uma série ruim, não me entendam mal. É uma série interessante, uma série divertida, é uma série que tem clichês que eu particularmente gosto, que é aquele Friends to Lovers, eu gosto bastante dessa trope literária. Se eu for colocar na balança, eu acho que eu desgostei mais do que eu gostei. Mas ainda assim, não achei que foi tempo perdido, eu achei que valeu a pena a leitura, me diverti, passou o tempo. Então eu acho que se vocês gostam de comédia romântica, de Friends to Lovers, vocês vão gostar dessa série também. E pra finalizar o mês de janeiro, eu li Noites Brancas do Dostoiévski, inclusive tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra vocês assistirem caso vocês não tenham assistido ainda. Nele eu falo mais sobre o que eu achei do livro, o que eu achei da escrita, mas de forma resumida eu gostei bastante, achei extremamente carismático, extremamente envolvente, extremamente melodramático, sabe, exagerado, piegas, e eu digo piegas da forma mais positiva possível, porque eu realmente gostei, eu achei que é muito fácil da gente se identificar com o protagonista que o Dostoiévski está escrevendo, até porque ele é um sonhador nato, e é tão envolvente a forma que o Dostoiévski que cria a relação do casal protagonista que quando chega no final eu particularmente fiquei muito triste. Eu não esperava que fosse terminar do jeito que terminou. Eu tinha assim umas ideias do que poderia acontecer, mas eu não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu no livro. Gostei bastante. Para Noites Brancas eu dei 4 estrelas. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em janeiro e me deixou bem curiosa para ler Crime e Castigo, que eu sei que todo mundo fala muito bem. É um livro um pouco maior, né? Mas ainda assim eu fiquei bem curiosa para ler mais coisas do autor. Em fevereiro eu já dei uma diversificada um pouco maior nas minhas leituras, eu já li mais coisas também, foram 5 livros, e eu comecei o mês lendo The Equals of Old Books, que é um livro também disponível no Kindle, só que ele tá em inglês. Nele, a nossa protagonista, ela tem um certo dom que ao tocar os livros, ela consegue sentir as últimas emoções que as pessoas depositaram ali naquele livro, né, na última leitura que eles fizeram. E essa parte eu achei bem interessante porque ela se depara com 2 livros que são quase como diários de um casal dos anos 40, que eles não ficam juntos, e ela já sabe isso desde o início. Quando ela começa a ler, ela fica tão intrigada que ela começa a fazer uma investigação para saber quem eram aquelas pessoas. E esse livro vai tratar muito sobre traumas do passado, sobre como a gente pode lidar com eles, sobre como é importante a gente lidar com isso e deixar o passado para trás para poder viver uma vida 100% digna. É um livro bem delicado, é um livro que fala muito sobre a opressão que a mulher tem, seja nos anos 40, nos anos 80 ou até mesmo nos dias atuais. É um livro extremamente delicado em certos pontos e muito arrastado em outros. Foi um livro diferente, eu não estava esperando ler algo assim, meio místico, sabe? E com romance ao mesmo tempo, mas ainda assim achei uma leitura super interessante. Para The Equals of Old Books eu dei 3 estrelas e meia. Logo em seguida eu escolhi ler Os Contos de Horror da Mimi e Dom Casmurro no período do carnaval, e eu acho que funcionou muito bem. Foram 2 leituras assim bem interessantes e bem distintas entre si. Os Contos de Horror da Mimi faz parte de uma coletânea de horror do Junji Ito, que a Dark Side publica aqui no Brasil. Gostei bastante das histórias, são bem amedrontadoras em alguns pontos. Como eu falei no vlog de leitura do carnaval, inclusive tem vídeo, vou deixar aqui linkado nos cards, não é tão assustador como a primeira coletânea que eu li do mangaka, mas ainda assim achei interessante, achei válida a leitura. Tem uma história lá que eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, querendo saber mais do cliffhanger que eles deixaram pro final. Para Os Contos de Horror da Mimi eu dei 4 estrelas. E para Dom Casmurro, que foi uma leitura assim bem interessante de se fazer, porque eu não lembrava de algumas coisas. Então, conforme eu fui lendo, eu fui sentindo emoções diferentes, sabe? Eu me envolvi demais com a história. Pra mim, Capitu não traiu o Bentinho. Tudo bem que existem situações suspeitas ali na história, mas eu acho que nesse caso é muito aquele ditado que a maldade tá nos olhos de quem vê. Então, como o Bentinho já era meio biruta das ideias, pra mim ele viu uma coisa que eu não tinha, sabe? Ele viu pelo em ovo. Então, pra mim, ela não traiu. O final me pegou muito, porque na minha cabeça o final era diferente. E pra essa leitura eu dei 3 estrelas e meia. Quando eu fui olhar no Scooby, né, que eu fui montar essa lista, eu não entendi muito bem porque que eu dei 3 estrelas e meia. E aí eu corrigi e dei 4 estrelas, porque eu realmente gostei muito dessa leitura. E assim, eu acho que eu fiquei com mais vontade de ler obras do Machado de Assis depois de ler Dom Casmurro.
E aí eu finalizei o mês de fevereiro lendo O Jardim Secreto, que era um livro que estava na minha TBR de inverno, né, de dezembro do ano passado. E foi uma leitura assim bem gostosinha, foi uma leitura assim mais para fechar a semana. Nele a gente vai acompanhar uma jovem criança de 10 anos, acho que é a Mary, que ela acaba perdendo os pais quando ela mora na Índia. Então ela é mandada pra Inglaterra pra morar com um tio dela, que é um cara muito ranzinho, um cara muito fechado, que mora numa mansão bem afastada e que tem vários jardins, sendo um deles um jardim secreto. Esse livro, ele vai mostrar como é importante a gente se dar uma segunda chance. Porque a Mary é uma garota extremamente ranzinha, extremamente mimada, chata. E ela começa a perceber que se ela não mudar, se ela não melhorar o seu comportamento, ninguém vai querer conviver com ela. E aí ela vai mudando isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito natural. Ela vai se tornando uma criança mais afável, sabe, mais amável. E esse comportamento dela vai contagiando outras pessoas que moram ali naquele casarão. Eu achei um livro extremamente mágico, extremamente cativante, é uma leitura ótima para se fazer. Tudo bem que existem certas partes ali que eu acho que a autora dá uma arrastada e aí fica um pouco maçante, fica um pouco chato, mas eu acho que pela nostalgia da história, eu acho que foi uma leitura muito válida, muito interessante e que deixou o coração quentinho, sabe? Para Jardim Secreto eu dei 3 estrelas, lembrando que 3 estrelas para mim é uma nota boa, tá bom? Não é uma nota ruim, eu realmente só tirei algumas estrelas por conta de algumas descrições que eu achava assim um pouquinho exageradas, sabe? Eu acho que a autora passou um pouquinho do ponto e que eram descrições assim um pouco irrelevantes para a narrativa, mas de forma geral eu acho que é um livro que é muito interessante de ser lido. Então, de leituras de janeiro e fevereiro foram essas. Agora a gente tá na última semana, assim, né? São os 4 últimos dias de fevereiro e eu decidi ler A Cidade da Lua Crescente. Confesso pra vocês que eu tô um pouco, assim, receosa de não gostar, porque a maioria das pessoas que eu acompanho e que leram esse livro falaram que ele, em alguns momentos, é arrastado demais, então eu fiquei com esse receio de ler esse livro por conta disso. Mas, como eu tô com muita vontade de ler uma fantasia, assim, bem clichêzona, escolhi ler esse livro. E sobre os filmes que eu assisti em janeiro e fevereiro também foram 8 e foram, assim, filmes que eu gostei bastante. Eu acho que foram filmes, assim, bem interessantes e distintos entre si. Comecei em janeiro assistindo Air, que é o filme que vai contar a história do processo de criação do Air Jordan, um dos tênis mais conhecidos e famosos da Nike. E esse é um filme, assim, extremamente interessante porque eu particularmente gosto muito de ver como é que foram feitos os processos criativos de empresas ou de produtos que são muito famosos e me surpreendeu bastante. É um filme que tem a pegada dos anos 80, assim, muito latente, sabe, muito forte, mas existiram algumas coisas nesse filme que me fizeram desgostar um pouco. Eu dei nota 7,5, se vale de alguma coisa pra vocês, porque apesar do filme ser interessante, eu acho que eles pesaram na trilha sonora. Nos momentos de transição em que ia de um arco pro outro, eles inseriam as músicas dos anos 80, só que eu acho que isso ficou exagerado, sabe? Mas de forma geral, eu achei um filme bem interessante e mostra, né, pra gente que quando a gente quer, né, não tem nada e nem ninguém que possa fazer a gente desistir dos nossos objetivos. Gostei bastante. E aí eu assisti o primeiro filme de terror do ano, que foi muito por acaso. Eu não queria assistir esse filme no cinema. Eu tinha ido assistir Meninas Malvadas, o musical, né? E se vocês me seguem lá no Instagram, vocês sabem toda a tour que rolou. Mas eu acabei assistindo Mergulho Noturno, que eu adianto pra vocês, dei nota 3, não gostei, achei chato. Eu acho que a única coisa interessante que tem nesse filme são os jogos de câmera que o diretor faz, mas de resto é um filme bobo, um filme com personagens que têm escolhas extremamente duvidosas, sabe? Que fazem com que a gente se sinta até besta e idiota por ter escolhido assistir esse filme no cinema. Mas assim, gente, não vou chorar pitangas por conta disso. Eu acho que valeu a pena ter ido no cinema, ter comido uma pipoquinha doce, mas eu não recomendo
esse filme. Se em compensação eu assisti um filme muito chato, em seguida eu assisti um filme muito interessante, que foi A Sociedade da Neve, e está disponível na Netflix. Eu dei nota 9 para esse filme. E esse filme eu acho interessante por dois motivos. Ele não foca muito no fato de eles terem que comer carne humana. Isso é mostrado no filme, mas é mostrado de uma forma não como foco principal, vamos dizer assim, mas sim mostra como é que eles funcionavam como sociedade ali. Claro que eu acho que eles poderiam ter mostrado um pouco mais dessa sociedade, porque conforme você vai pesquisando sobre a história, você percebe que ali cada um tinha uma função e eles exerciam essa função de forma bem ordenada. Esse é um filme muito triste, eu achei muito bem feito, ao mesmo tempo que é bem delicado em tratar todas essas questões, todo esse trauma que os sobreviventes com certeza carregam até hoje, né? Eu acho que é um filme que ficou na minha cabeça por bastante tempo e recomendo se vocês ainda não assistiram. Já comentei com vocês que eu não sou muito fã de musical, mas assisti o Wonka, estrelado pelo Timothée Chalamet, e assim, gostei, com ressalvas, dei nota 7, mas porque era um musical e eu não sou muito fã de musical, mas as músicas foram interessantes, foram encaixadas de uma forma bem pontual e que eu acho que funcionaram, mas eu acho que por eu ser bem apegada à Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, eu acabei não curtindo tanto esse filme aqui, mas de modo nenhum é um filme chato, tanto é que eu dei nota 7 pra ele. Nele a gente vai acompanhar o início da vida do Willy Wonka, como foi que ele surgiu ali naquela cidade, como é que ele conseguiu ter aqueles poderes para fazer aqueles chocolates tão diferentes. Achei legal, achei interessante. Assisti também, acho que o último filme da antiga era da DC, que é Aquaman e o Reino Perdido. Já falei também, assim, bem brevemente sobre ele. Dei nota 5, não gostei, achei chato. Acho que o que estava perdido ali era o roteiro dele, que realmente a única coisa que se salva ali é a direção do James Wan, que tem seus momentos, assim, grandiosos, vamos colocar desse jeito, mas de modo geral não gostei, achei que foi um péssimo final para essa era da DC, e eu espero que agora eles façam filmes melhores, com roteiros melhores e com atuações melhores também. Eu não gostei mesmo de Aquaman, gente, infelizmente não gostei. E aí agora, pra fechar o mês, né, eu assisti 3 filmes que eu gostei bastante. O primeiro foi Vidas Passadas, dei nota 9. Gente, que filme lindo, que filme delicado, que filme real, que mostra como as escolhas moldam a nossa história, sabe? Como uma simples escolha faz toda a diferença para nossa vida. E é um filme assim com tantas camadas, com tantos detalhes, que assistir uma vez só eu acho que até injustiça com o trabalho da diretora. É um filme que você tem que assistir mais de uma vez, não para entender, mas para ver detalhes que você começa a perceber depois que você assiste ao filme, sabe? Eu imaginei que eu não fosse chorar assistindo Vidas Passadas, mas eu chorei, recomendo. É um filme delicado, bonito, elegante. Ai, gente, é um filme perfeito, gostei muito, 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 muito. Depois assisti Todos Menos Você, que é uma comédia romântica super hypada. E esse é um filme clichêzão. O casal ali se detesta, eles até têm um sentimento um pelo outro, mas por um contratempo eles acabam se detestando e se odiando e querendo matar um ao outro, mas no final vocês sabem o que vai acontecer. Esse filme eu achei extremamente engraçado, eu acho que funcionou em algumas coisas, outras eu achei assim um pouco estranha, sabe, a escolha de situações assim, e me fez perceber que eu prefiro comédias românticas em livros do que em filmes. Eu acho que nos livros os autores conseguem trabalhar de uma forma mais orgânica aquele sentimento entre os protagonistas, e no filme, pelo tempo, eu acho que o roteiro acaba apressando algumas coisas e isso acaba me tirando um pouco do filme, por eu ser um pouco racional demais, talvez. Mas não é um filme ruim, dei nota 8 pra Todos Menos Você. Gostei bastante, eu acho que o casal principal tinha uma química muito boa. Acho que quem gosta de comédia romântica e ainda não assistiu Todos Menos Você, provavelmente vai gostar desse filme também. E aí, pra fechar o mês de fevereiro, eu assisti, acho que o filme que eu tava mais ansiosa, que era Pobres Criaturas. E esse é um filme excelente. Só não dei nota 10 porque eu acho que em alguns momentos dava pra ter encurtado um pouquinho a história. Eu acho que eles se estenderam um pouco mais do que eu achava necessário.
A Emma Stone tá incrível no filme. Acho que, na verdade, todos os atores que estão ali naquele filme estão muito bem colocados. Esse é um filme que é muito ácido, ele cutuca ali a ferida, sabe, da sociedade. Ele escancara verdades que ainda hoje são muito recorrentes, menos do que no passado, mas ainda assim presentes. E esse filme, ele questiona a todo tempo o porquê que é inaceitável as mulheres se comportarem do jeito que elas julgam ser bom para elas. Todo tempo a Bella Baxter, ela quer fazer as coisas, mas ela se vê podada por um homem que tá ali do lado dela. Ela não pode ser quem ela quer ser, ela não pode fazer as coisas que ela quer fazer. Então eu achei esse filme interessantíssimo, achei esse filme excêntrico, achei esse filme ousado, provocativo, achei esse filme bonito. Eu acho que é um filme que vai fazer vocês pensarem sobre muitas coisas. Se vocês gostaram de Barbie, muito provavelmente vocês vão gostar de Pobres Criaturas também. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei muito, tentei compactar o máximo de informação nesse vídeo, né? O máximo de opinião também nesse vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já assistiram algum desses filmes que eu comentei também, me contem o que vocês acharam, principalmente se vocês gostaram de Pobres Criaturas, assim como eu gostei. A gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!